A Samsung oficializou em 15 de março de 2023 o lançamento do Galaxy A54 5G. Os brasileiros fãs da sul-coreana foram agraciados, porque o mercado local recebeu o aparelho simultaneamente com o mundo todo. E logo quando foi apresentado, a gente viu que as prévias estavam certas e o celular tem mesmo a carinha premium de Galaxy S23. A traseira do A54 também é de vidro e, além de poderosas, as câmeras estão dispostas de maneira bem similar à do S23. Só que será que esse novo intermediário premium é bom mesmo ou você pode comprar gato por lebre? Fica com a gente que eu vou te falar sobre isso e vários outros aspectos do aparelho. Como costuma acontecer, a aparência é mesmo a primeira coisa que chama a atenção no A54. Ele é um modelo relativamente alto, com aproximadamente 16 centímetros, o que deixa a pegada um pouco complicada até para mim que tem as mãos grandes. E ele também é um pouquinho pesado com suas 202 gramas. E já que há essa clara referência ao S23, aqui cabe falar que o A54 é maior e mais pesado que o topo de linha da Samsung, que tem 14,5 centímetros e 168 gramas. Só que diferentemente do primo mais rico, o A54 não vem com proteção Gorilla Glass Victus 2, mas sim Gorilla Glass 5. Ou seja, o aparelho recém-lançado fica mais exposto a riscos e trincas em casos de queda. E apesar de muito mais bonito do que outros tipos de construção, a tela e a traseira em vidro cobram seu preço. As marcas de dedo são só o começo, já que quem tem celulares assim precisa quase que obrigatoriamente colocar uma capinha. Particularmente, eu não gosto de cases porque acho que eles prejudicam um pouco a estética do aparelho. Mas não adianta, se você está com o celular todo envidraçado, a capinha é tão essencial quanto o carregador. Só que no caso do A54, outra utilidade da capinha é nivelar o smartphone com as superfícies. O aparelho mais recente da Samsung tem as câmeras meio que sobressalentes na traseira e quando você o coloca em uma mesa, o celular fica balançando para lá e para cá. Então o case pode servir também para diminuir a instabilidade e não permitir que as lentes possam riscar. Ainda no quesito hardware, vale ressaltar que o Galaxy A54 tem proteção IP67, que oferece resistência de até 1 metro de profundidade na água por 30 minutos e poeira. O A54 vem com uma bateria de 5.000 mAh, maior que a do S23, que tem cerca de 3.800 mAh. A publicidade da Samsung ainda fala que quem comprar o A54 pode conseguir até mais de 2 dias de uso com uma única carga. Mas será que é verdade? Bom, vou contar o que aconteceu de acordo com o meu uso do celular, que vai de moderado a extensivo. Utilizando o A54 como aparelho principal do dia a dia, a bateria dele aguentou 1 dia e meio com bastante uso, principalmente redes sociais, e-mail e WhatsApp. E o que eu fazia era o seguinte, eu saía de casa com o celular com 100% de bateria e consegui por várias oportunidades mantê-lo positivo e operante até o final da tarde do próximo dia. Só que aí é o seguinte, eu chegava no final da tarde do segundo dia e a bateria já estava quase no bico do corvo, com cerca de 15% de energia. O tempo era só o suficiente para eu poder ir para casa escutando meu podcast com fone Bluetooth, sem mexer muito no celular durante o trajeto, senão ele poderia desligar. Em dias que eu fiquei usando um pouco mais o smartphone, eu cheguei em casa com cerca de 5% de bateria. Sobre este tema, nós temos uma boa notícia, que é que ele vem com um carregador na caixinha. Depois de muita treta com o Procon e a reclamação dos consumidores, a Samsung voltou a enviar alguns modelos de celular com a fonte na caixa, o que deveria ser padrão, convenhamos, né? E o carregador do A54 tem 15 watts, mas suporta até 25 watts. Nos nossos testes, a bateria demorou pouco mais de 30 minutos para alcançar 30%, que é uma quantia razoável para começar a usar o aparelho com menos preocupação. Para sair do 0 até 100%, o carregamento demorou cerca de 1 hora e 52 minutos, um tempo até que razoável. O ponto negativo neste quesito foi que em várias ocasiões o celular esquentou bastante quando estava carregando na tomada. O calor que está fazendo aqui em São Paulo certamente contribuiu, mas acredito que vale o registro principalmente porque o smartphone esquentou também em outras ocasiões que eu vou detalhar mais pra frente. Assim como quase todos os celulares da Samsung, a tela do A54 é um show à parte. Ela é uma Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, que nada mais é do que um Full HD com os pixels a mais. O visor do A54 é naquele formato de Infinity O,
que foi lançado com o Galaxy A9 Pro lá em 2019 e é uma evolução do Note. Com o buraquinho onde fica a câmera frontal, o aproveitamento de tela fica muito bom. Só que vale destacar que as bordas são meio grandes, principalmente as de baixo. Mas mesmo assim, ver um vídeo no modo paisagem é bem melhor do que aparelhos que têm aquele recorte imenso na parte superior. Sobre isso, assistir qualquer coisa no A54 é uma experiência bem satisfatória. Eu que não gosto de assistir vídeos pelo celular, consegui gastar algumas horas no YouTube, já que o aparelho tem brilho de 1000 nits. A tela do celular mais recente da Samsung ainda tem o leitor de impressão digital, que é muito preciso e o desbloqueio é quase instantâneo. Aliás, o touchscreen do modelo é bem interessante porque tem um motor de feedback áptico como que está presente no S22. Isso faz com que a interação com a tela fique bastante caprichada, com uma vibração bem peculiar dependendo do movimento que você está fazendo. Antes de falar sobre desempenho, eu preciso fazer um disclaimer. Eu testei o Galaxy A54 por quase 2 semanas, o que não é exatamente o tempo ideal para conferir e medir principalmente aquele desgaste do sistema operacional, de quando o aparelho vai ficando mais lento com as atualizações, sabe? É importante ressaltar isso aqui porque, na minha experiência, praticamente não houve engasgos ou travadas no uso diário dos apps. No quesito hardware, o A54 está equipado com o processador octa-core Exynos 380, que de acordo com o site Nano Review, é mais ou menos equivalente ao Snapdragon 778G. O fato de o processador não ser da marca da Qualcomm pode até afastar algumas pessoas e eu até confesso que fico um pouco cético com a longevidade do Exynos. É neste aspecto que fica clara a diferença entre um intermediário e um topo de linha, já que o S23 vem com o Snapdragon 8 Gen 2, que é um dos melhores processadores que nós temos atualmente no mercado. Apesar disso, eu preciso ser sincero, já que praticamente não encontrei defeitos quando testei o desempenho do A54. Para testar a responsividade do processador e da memória RAM, eu cheguei a abrir e deixar em segundo plano mais de 20 aplicativos, e o celular respondeu bastante bem a esse estímulo e não apresentou qualquer dificuldade para trocar entre um app e outro, mostrando que pelo menos ali nas primeiras semanas o usuário não vai precisar se preocupar com qualquer tipo de erro. O A54 também se sai muito bem rodando jogos. Eu testei títulos pesados como o Asphalt 9, o PUBG Mobile, e a fluidez foi bastante grande, não rolando nenhum engasgo, queda de frames, stuttering, nem nada do tipo. O game de corrida eu consegui rodar com tudo no Ultra, enquanto de tiro eu configurei em HD e alta taxa de frames por segundo, já que ele não permitiu configuração Ultra HD. A experiência nos jogos foi bastante satisfatória e apesar do aparelho registrar aquela leve esquentada, uma coisa que me deixou surpreso foi o baixo consumo de bateria. Cerca de meia hora jogando cada um dos títulos comeu menos de 10% de bateria. Neste momento também vou aproveitar para falar um pouco sobre a questão multimídia. O som do A54 é bastante alto. Ele ganhou com facilidade do meu Redmi Note 7, que apesar de ser mais antigo, se destaca como um smartphone com som bastante alto. Na questão dos jogos, o problema é aquele inevitável bloqueio dos alto-falantes. Como os speakers estão na parte inferior, jogar com as mãos na lateral do aparelho fatalmente abafa o som. Em outros casos, o som estéreo do novo celular da Samsung é excelente. Deixar uma música tocando, seja no Spotify, YouTube, Deezer ou qualquer outro serviço, é garantia que você vai escutar com tranquilidade em todo o ambiente, a não ser que haja um barulho muito intenso por perto. Mas aí não tem o que fazer porque é um celular e não uma caixa de som, né? O Galaxy A54 também tem como destaque as câmeras. São 3 lentes, sendo a principal de 50 megapixels e abertura de 1.8, uma lente ultra-wide de 12 megapixels e abertura de 2.2 e uma terceira lente macro de 5 megapixels e abertura de 2.4. Além de foco automático, a lente principal na traseira tem estabilizador de imagem. Na parte dianteira, o celular tem uma câmera de selfie com 32 megapixels e abertura de 2.2. Não importa qual lente você utilizar, no quesito vídeo será possível gravar em 4K e 30 fps. A cereja do bolo é o recurso Nightography, que estreou na linha S22 e promete fotos bastante nítidas em ambientes com pouca luz. Sobre as câmeras, eu preciso falar que não sou um expert, então contei com a ajuda com o pessoal aqui da produtora, incluindo o Phelps, que é nosso cinegrafista, e do Wellington Arruda, que você deve conhecer aí de outros reviews e vídeos aqui do canal. Apesar de possuir um zoom de até 10 vezes, as imagens capturadas com esse close perdem definição e sofrem um pouco de granulação. Esse efeito já não acontece em fotos registradas sem o zoom, onde o foco automático é bastante interessante. As selfies do A54 também ficam muito boas e registram bastante informação. Como importantes são os rostos, a lente fixa nesse detalhe e só deixa um pouco do plano de fundo desfocado. Nas imagens e vídeos registrados à noite, o resultado também é muito bom. Em locais com iluminação de carros e de postes, por exemplo, pouca coisa fica estourada na imagem. À noite, as câmeras só sofreram um pouco para conseguir ajustar o foco.
Só que o que mais me chamou a atenção foi a estabilização de imagem, que realmente consegue diminuir e muito os tremores das mãos enquanto o vídeo está sendo gravado com a pessoa em movimento. Nesta gravação aí que vocês estão vendo, eu estava descendo o escadão quase correndo, como dá para notar, a imagem treme bem pouco. É um negócio tão impressionante que parece que você está com o estabilizador mecânico nas mãos. O aspecto negativo de outros pontos também apareceu aqui, já que o celular deu uma boa esquentada enquanto eu registrava algumas fotos dentro de um carro quando o dia estava um pouco ensolarado. Algumas notinhas antes de eu dar as considerações finais e pontuar se eu recomendaria ou não o Galaxy S54. Além do 5G, o aparelho tem NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 102.11, GPS e muito mais. A conexão para carregar e transmitir dados é do tipo USB-C e ele não vem com a tradicional entrada P2 para fone de ouvido. Por causa disso, o celular não tem rádio FM, por exemplo, o que para mim é um ponto negativo. E sim, eu sou um semidoso e ainda ouço rádio 2023. A Samsung está vendendo o aparelho em duas versões aqui no Brasil, a com armazenamento de 128 e 256 GB, sendo ambas com 8 GB de RAM. Na bandeja para chip é possível colocar ou 2 cartões nano SIM, ou um cartão de chip da operadora e mais um cartão microSD de até 1 TB. Os preços são de R$ 2.899 na versão de 128 e R$ 3.399 na versão de 256. E antes que eu esqueça, o celular roda o Android 13 com a interface da One UI 5.1, sendo que a Samsung ainda promete 4 atualizações de Android e 5 anos de patch de segurança. Bom, agora sim, vamos para as considerações finais. O Galaxy A54 tem uma proposta interessante de aproximar uma linha que é claramente intermediária com outra que é o flagship da companhia. E não só no visual, como eu falei durante a análise, mas o lançamento mais recente da Samsung também vem com recursos como o feedback áptico e o Nightography, que foram apresentados na linha S. Isso faz com que o A54 seja uma espécie de categoria intermediária premium. Por causa disso, quem privilegia um acabamento mais chique de vidro, gosta de uma câmera potente e não quer pagar o preço de um Galaxy S23, com certeza pode apostar no A54 que é sucesso. Ele é uma opção bem mais em conta do que o irmão rico, vem com 5G e ainda tem um desempenho bastante satisfatório. Se você quiser jogar nos joguinhos, vai conseguir tranquilo. Se você for fotografar coisas de família, também. E se você for só usar redes sociais, mais ainda. E se esse último for seu caso, você vai comprar um aparelho que certamente vai ficar na sua mão pelo menos uns 4 anos se for bem cuidado. Só que sempre tem um porém, né? Particularmente, eu não acho que o A54 é uma boa escolha neste momento para quem está focado no custo-benefício. Apesar da câmera boa e de todas as excelentes funções, o valor de R$ 2.899 é bem salgado. A versão de 256 GB, que custa a partir de R$ 3.399, é ainda mais inviável. É verdade que já é possível encontrar o produto por valores mais baixos do que estes, já que nós estamos nos baseando nos preços praticados na loja oficial da Samsung. Só que mesmo assim, é muito difícil justificar pagar tudo isso em um celular que oficialmente não está na categoria mais alta de qualidade dos aparelhos. E além disso tudo, o mercado brasileiro oferece smartphones com desempenho parecido com o A54 por um valor bem menor. Por exemplo, se você quiser um aparelho 5G, pode apostar no Motorola Edge 20, que nos últimos meses chegou a custar abaixo dos R$ 2.000, segundo o comparador do Tecmundo. Se você é do tipo fotógrafo, pode optar até por um A53, que vem com um bom conjunto de câmeras e pode ser encontrado na casa dos R$ 2.000. Se você quiser saber mais, nós linkamos cards de vídeos do Tecmundo destes modelos que eu acabei de sugerir. O Galaxy S54 5G é um excelente aparelho, já que faz bem tudo o que se propõe. Só que se dependesse de mim, levando em consideração um período de economia ruim, que praticamente ninguém está com dinheiro sobrando, eu esperaria pelo menos uns 6 meses para ver o preço do aparelho baixar. E assim, o valor vai baixar, isso é praticamente certo. E com a garantia da Samsung de que ele terá pelo menos 4 atualizações, vale a pena esperar esse tempo antes de gastar essa grana toda nele agora. Mas e aí, o que você achou do Galaxy S54? Curtiu o visual meio S23? Eu sou o Carlos Palmeira e espero que você tenha gostado do review. E antes de dar aquele tchau, te peço para deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Tecmundo. Falou e até a próxima!